Com direito a novo recorde de público, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-0, com gols de Arrascaeta e Gabigol, e segue firme na defesa do título. Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Flamengo classificado para as quartas de final da Libertadores e não poderia ser diferente. O jogo aberto hoje está recheado de conteúdo, tem bastante coisa. Eu fiz aqui um corte com todas as partes do programa falando sobre o Flamengo, então vamos dar uma olhada aqui. Para mim é uma alegria ser parte desta revancha que tuvo Timi com lo que passou com o Fluminense no torneio Carioca. Então, y en el momento también de Fluminense, porque es un time muy fuerte, que realmente merece mucho valorización y respeto. Entonces, contento, feliz, porque es un paso hacia adelante. El time tiene que evoluir mucho ainda. Está en un proceso de evoluir. Bueno, es bueno evoluir ganando y consolidando. Ahora tenemos un jogo clássico. Então, a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses dois últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Segundo tempo, você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você ver o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve duas chances. Continue jogando bem e perdendo, hein? De organização, mas eu não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, o segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal na primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Acho que fizemos um jogo seguro, a gente joga pensando na gente, em evoluir o Flamengo e independente do adversário. A gente procura dar o nosso melhor e foi assim hoje, fizemos o gol, conseguimos ali não tomar gol, fazer o segundo e sair com a vitória, que era o mais importante. Ô Vitor, hoje o Flamengo teve a volta de um jogador muito importante, que é o Arrascaeta, e logo no dia do aniversário dele fez um gol, né? Pôde abrir caminho para essa classificação. Depois do jogo, teve algum parabéns especial ali com ele no vestiário, alguma coisa diferente? Sim, tiramos a foto ali de todo mundo, cantamos parabéns e feliz demais por ele, ganhou um presente e deu um presente para todos nós, né? Esse gol importantíssimo e é isso, com certeza é um jogador muito importante pra gente e vai seguir nos ajudando muito. É claro que não estava nos planos, né? Trabalhamos muito para conseguir essa classificação, acho que dois jogos bem distintos. Estranho é ser um jogador falar que estava nos planos perder, né? Dificuldade de impor o nosso ritmo, com a expulsão que impactou muito no segundo tempo. Hoje é um jogo totalmente diferente, que a gente conseguiu se impor, conseguiu manter bem a bola, conseguiu trocar a bola de corredor, imprimir nosso ritmo. Final 2-0 Flamengo. Boas finalizações, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. A gente lamenta muito pelo momento que a gente tem vivendo. Choram as rosas, meus amigos. E também porque eu acho que a gente merecia uma sorte melhor hoje. A gente criou bastante e merecia pelo menos um gol. E as notícias de que a harmonia do grupo não é como antigamente. Você, como um dos líderes desse grupo, queria que você falasse um pouco sobre isso, se posicionasse, pudesse falar um pouquinho sobre esse ambiente do Flamengo. Manda. Nosso ambiente é muito bom. A gente sabe que o Flamengo gera muita expectativa, gera muita notícia e às vezes saem coisas que não são verdades. O nosso ambiente não tem nada que atrapalhe dentro de campo, que é o mais importante. Lógico, temos as nossas individualidades. Como um grupo de 30 pessoas, um é mais chegado do outro, mas isso não tem problema. O que importa é estar trabalhando forte, correr um pelo outro, como corremos aqui hoje, e fazer o melhor para o Flamengo vencer. E é assim que a gente vai seguir forte, como sempre foi. Outro duelo eletrizante da Copa do Brasil foi o Fla-Flu. O Fluminense levou a melhor no campeonato estadual, ganhou o título e o Flamengo ontem deu o troco, eliminou o rival. 2-0, gols do Arrasca, do Gabigol, torcida delirando, feliz da vida. Um grande jogo e o Fluminense passa por um momento ruim na temporada. Olha que imagem bonita. Um clássico a nação rubro-negra. Voltou a escrever uma página inédita e desta vez colorida de vermelho e preto. Nunca antes Flamengo e Fluminense tinham se enfrentado na Copa do Brasil. Além do placar zerado no jogo de ida,
A partida trazia também um gosto de revanche para os rubro-negros, ainda engasgados com a final do Campeonato Carioca. Para mí es una alegría. Para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa revanche depois do que aconteceu no Carioca e no momento também do Fluminense, que é um time muito forte e que realmente merece muita valorização e respeito. Que realmente merece mucho valorización y respeto. Deu certo. E Sampaoli parecia ter a carta na manga para fazer o trabalho funcionar. Arrascaeta, que estava afastado dos gramados desde o jogo de ida, voltou a ser escalado e coube a ele abrir o marcador. É do Flamengo! Arrascaeta, o uruguaio aparece para usar a cabeça. O gol do uruguaio foi um divisor no primeiro tempo. Até ali, os tricolores estavam melhor em campo. Germancano já tinha tido 2 chances de abrir o placar. Mas o momento do maior artilheiro do país não é bom. Já são 5 jogos sem balançar as redes, mesmo o jejum do Fluminense. Já falei, o gol só na Volkswagen. Desaprendeu a fazer gol, que um cara do talento do Arias não sabe como atacar mais, que o Ganso não sabe como achar um passe. Foram detalhes que fizeram com que o gol não saísse. Precisando do empate, Diniz mexeu no intervalo e viu o Fluminense controlar a posse de bola com mais de 70% contra 29% do Flamengo. Mas o domínio não se reverteu em gols. Com os espaços criados, foi o Fla que acabou sendo mais perigoso. E soube explorar os erros dos tricolores, como esse passe de Ganso. Roubada de bola do Gerson para matar o jogo, ele bateu Fábio, salvou, pega a sobra, Cebolinha, deu um traço, ajeitou, mandou no canto, na trave, voltou no Gabriel, mandou. Esse aí foi doideira, hein? Nos minutos finais, Arias e Cano deram um suspiro de esperança ao torcedor. Do outro lado, Everton Ribeiro e Fabrício Bruno passaram perto de ilustrarem obras de arte. Mas a história já tinha um autor para assinar o capítulo final, um atacante predestinado. Gabriel Barbosa, o Gabi estava no local exato, no momento certo, esperando para mandar essa bola para a rede. Mengão, classificadaço! Foi um grande jogo de todo mundo, de quem começou, de quem entrou, mostrando um grupo muito forte, que o trabalho do Sampaoli está sendo bem feito. Com o resultado, além da classificação, Sampaoli chega a 7 jogos de invencibilidade no Flamengo e ganha mais tranquilidade para trabalhar. Enquanto isso, Fernando Diniz vive o pior momento na temporada. São 5 partidas sem vencer. E continue. E agora, a eliminação na Copa do Brasil. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. Então a gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Este jogo nos dá um impulso para fazer o que vem pela frente. Estamos longe de consolidar uma ideia porque temos pouco tempo aqui. É seguir o trabalho porque temos muita coisa a fazer. Mas ontem teve o Fla-Flu, o Fluminense, o time mais elogiado por você no ano, Denilson Show. Se contar de janeiro para cá, talvez tenha sido o que mais falamos. Diniz, o dinizismo, a montagem do time, o Ganso, o John Arias, o Germancano, nossa, Alexander, André, seleção, Nino, seleção. E veja como é o mata-mata, que é diferente de tudo. Em algum momento você vai sofrer, mas também vai ter a alegria, a explosão, que é o caso do Flamengo, que ontem jogou com 3 zagueiros, escolha do Sampaoli. O Arrascaeta estava a fim de jogo, fez gol, Gabigol também. E o Fluminense, mesmo tendo algumas oportunidades, acabou
não se classificando, perdeu por 2-0 e agora vai lutar por outros objetivos, Libertadores e Brasileiro. O São Paulo ligou pro Vanderlei e falou: Vanderlei, como é isso de ter 3 zagueiros aí? Pegou a moda. Funcionou ayer, não? Como funciona isso? Não, mas não dá pra falar em espanhol com o Lucha. Lembra no Real Madrid? Ele não falava. Aquele espanhol. Mas tirando a brincadeira, assim, claro, brincadeira, tudo uma brincadeira. Tirando a brincadeira, analisando os 2 confrontos, né? O Flamengo dificultou bastante o jogo do Fluminense. Ontem, o jogo de ontem, o Fluminense até conseguiu criar um pouquinho não criar em relação a fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, mas ele teve mais liberdade. O primeiro jogo, por exemplo, o Flamengo defendeu muito bem. O Cano, por exemplo, não surgiu na partida, o Ganso muito menos, e os protagonistas do Fluminense, eles não apareceram na partida. Ontem, o Fluminense até conseguiu jogar. É só um asterisco que eu tenho em relação. Eu continuo pensando que o Fluminense continua jogando um bom futebol. Óbvio que você precisa vencer, já são 4 ou 5 jogos sem vencer. Então você precisa do resultado para dar tranquilidade. Eu continuo achando o André, para mim, muito diferente, porque é um jogador que provavelmente daqui a pouquinho está jogando no futebol europeu. Mas também não é proibido você finalizar a meia distância. Não é proibido você chutar de fora da área. A sensação que eu tenho vendo o jogo do Fluminense, e ontem, por exemplo, contra o Flamengo, se o Flamengo se defende tão bem, parece que o Fluminense quer fazer o gol sempre de dentro da área grande, da área pequena, quer entrar com a bola lá dentro do gol. Onde ele se sente mais confortável. Se sente mais confortável. Às vezes é importante finalizar de fora da área, porque o time está se defendendo bem. Eu acho que é esse pontinho que o Fluminense precisa melhorar. Agora tem um detalhe, o Fluminense nem tem muito tempo de lamentar a desclassificação, porque joga contra o Bragantino, uma equipe que está bem azeitada, os dois têm a mesma pontuação, 13 pontos. E o Flamengo já tem outro clássico na segunda-feira contra o Vasco. Agora é o Vasco. Vixe, o Vasco precisando dar uma resposta, né? Vasco mal, zona de rebaixamento, precisando responder pro seu torcedor, fazer um bom jogo e já vai enfrentar um Flamengo que tá num crescimento. Agora é engraçado, né? Porque o Flamengo deu uma resposta às polêmicas que teria aquele famoso racha no elenco, o lado do Gabigol, o lado do Davi Luiz, e que isso causaria problemas lá dentro, ambiente interno. E o Gabigol ontem, nossa, não poupou palavras, criticou, falou mal de quem deu a informação, enfim... tava no dia. Tava no dia, tava solto, personalidade na entrevista. Por outro lado, o jogador também, fazendo um balanço do que o Gabigol falou, da imprensa no modo geral, inflamar ali o torcedor, aí o torcedor vai pro estádio, aí cria ali uma rivalidade, uma cobrança acima do normal em relação ao jogo. Mas também o jogador do campo para fora, com uma provocação, com uma comemoração diferente, também inflama o torcedor. Não é só a imprensa que cria essa situação. Se ele falou que não tem problema dentro do vestiário, como falaram em relação a Davi Luiz, grupo de Davi Luiz, grupo de Gabigol. Se isso não existe, Gabigol, legal, parabéns, tem que ser dessa forma mesmo. Mas a verdade é que quando os resultados aparecem, os jogadores também começam a dar entrevistas mais apimentadas. Ontem era aniversário do Arrascaeta, parabéns para ele, que foi contemplado com um gol e principalmente com a classificação. E para o Sampaoli, é uma vitória particular, porque o Flamengo vem tentando títulos desde o início do ano, já trocou de treinador, o Sampaoli agora está mais familiarizado, ainda acho que o Flamengo não chegou no ponto ideal, mas tem tudo para evoluir. E o Sampaoli precisava de um ponto a seu favor, ganhou na Copa do Brasil. Agora tem que repetir também a atuação, né? Porque a gente elogiou muito o Flamengo nesse jogo contra o Fluminense, e aí a sequência eles não conseguiram repetir a mesma atuação, não só técnica, mas também a intensidade, né? Que é uma característica do Sampaoli. Então nesse confronto, jogo contra Vasco, enfim, na sequência de Campeonato Brasileiro, você engatar aí 2, 3, 4 jogos com qualidade técnica, vistoso, para dar confiança para esse elenco. Um detalhe que eu gosto, às vezes, a gente fala muito do coletivo, mas o Fabrício Bruno, por exemplo, está jogando muita bola, Loirão, o zagueiro do Flamengo. Ele está jogando muita bola, individualmente ele está se destacando. E eu também destaco o Léo Pereira, porque além da defesa, está aparecendo no ataque o gol, aquele machucado que ele fez contra o Corinthians, ontem participando da jogada de gol, enfim. Acho que o Flamengo está começando a buscar alternativas, mas independentemente desse elenco que é tão recheado, daqui a pouquinho o Sampaoli vai ter que ter um time titular, não é? Acho importante. Tudo bem que está todo mundo já começando a poupar atletas, a dosar a minutagem, mas o Flamengo é uma equipe que é o atual campeão da Copa do Brasil, está defendendo esse título.
sabe que na Libertadores vai ter que jogar muita bola contra o Racing. E o Fluminense não pode perder o caminho. É uma equipe que está muito bem conduzida pelo Diniz. Muitos falam no Diniz na seleção brasileira como uma alternativa ao Ancelotti. E o Diniz ontem ele disse, perdemos o jogo, mas o Flamengo teve mais facilidade na primeira partida do que ontem. É o que o Diniz disse. Sim. Eu também acho. Assim, o Diniz ele não vai mudar, obviamente, a ideia dele de jogo, de planejamento, o que ele pensa, né, sobre estratégia de jogo. Mas é importante pensar como sair de uma boa marcação. E nos dois jogos contra o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, nesse confronto, né, nesses dois confrontos, o Flamengo se defendeu muito bem. Então é isso, meus amigos. Nos últimos dias aí, eles não falaram muito sobre o Flamengo. Ontem, por exemplo, eu assisti 2 horas de programa para conseguir tirar um vídeo aí de 3 minutos. E nem no debate no final do programa, no dia do Fla-Flu, eles nem falaram sobre esse jogo, nem deram um palpite lá, que normalmente eles dão uns palpites antes dos jogos do dia. E eles nem deram palpite no Fla-Flu, só deram palpite no jogo do São Paulo, que também é um programa paulista, costuma falar mais de time paulista mesmo. Mas hoje não poderia ser diferente, teve bastante coisa e você acabou de conferir tudo. Então deixa um like, se inscreve, comenta, compartilha. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, tamo junto.